Vamos iniciar a nossa quinta aula de aconselhamento cristão. Lembrando a você que nós estamos tratando essa disciplina e trabalhando os temas dentro da mesma de uma forma muito prática e acessível a qualquer pastor, a qualquer seminarista, a qualquer líder cristão. Não estamos dando um curso de psicologia pastoral. Não estamos ensinando técnicas de psicologia ou de psicanálise, mas estamos trabalhando esse tema de uma forma extremamente prática. A nossa ideia é fornecer ferramentas básicas para que qualquer pastor, para que qualquer líder na Igreja do Senhor possa aconselhar pessoas com eficiência. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religião e psicologia, um tema muito importante, mas nos círculos evangélicos ainda muito controverso. Apesar das críticas, muitos líderes, muitos pastores têm procurado não só opiniões de psicólogos e outros profissionais que cuidam da saúde mental, como psicanalistas e também psiquiatras, mas têm procurado ajuda muitas vezes para si próprios e também para pessoas que lhes procuram e chega um momento que ele entende que não consegue ajudar e aí ele lança a mão de um desses profissionais. A psicologia é naturalmente um campo de estudos altamente complexo, mas popular nos dias de hoje. Os cursos a nível de seminário, de faculdade teológica, sobre aconselhamento pastoral, as disciplinas de psicologia pastoral e aconselhamento cristão ou pastoral tendem, de uma forma geral, a ser mais técnicos, mais voltados para a área da psicologia e concentrados mais na pessoa, na personalidade do que na palavra de Deus, diferentemente da forma que nós estamos tratando aqui nessa disciplina. Não estou dizendo que não é válido, apenas escolhemos um outro caminho. Mesmo assim, é provável, é possível que o estudante se perca num labirinto de teorias e técnicas pouco proveitosas quando ele encontra um ser humano confuso, sofredor, em crise e enfrentando conflitos. Alguns escritores cristãos, como por exemplo Jay Adams, eles não veem qualquer possibilidade da psicologia ou ramos afim virem auxiliar o líder a aconselhar de uma forma mais eficaz. Agora, nós temos que pensar o seguinte, o campo da psicologia, ele tem em torno de 120, um pouco mais de 120 anos de existência. Durante o século passado, Deus permitiu que psicólogos desenvolvessem instrumentos de pesquisa para o estudo do comportamento humano. Publicações na área surgiram aos milhares, a centenas, provavelmente aos milhares, ensinando técnicas e mostrando e apresentando as descobertas da psicologia durante os seus estudos. Centenas de milhares de pessoas buscam ajuda de conselheiros profissionais, de psicólogos, de psiquiatras, de psicanalistas, e tem encontrado ajuda, sim, tem encontrado auxílio, com certeza, tem conseguido superar as suas crises, isso é inegável. Então, apesar de ser um assunto muito controverso, muitos pastores, principalmente em igrejas pentecostais, eles são radicalmente contra a psicologia e o uso da psicologia no aconselhamento.
eles têm a tendência, ou muitos deles têm a tendência de espiritualizar tudo, de pior do que isso, demonizar tudo. Então, eles desprezam e descartam qualquer possibilidade de ajuda de um profissional da saúde mental. Eles conversam, eles oram, eles leem a Bíblia, eles aplicam a Bíblia à sua maneira para os aconselhandos, mas se recusam a trazer como auxílio, como ferramenta, a psicologia e os profissionais da área. Sem dúvida, o nosso conhecimento está longe de ser perfeito, mas a pesquisa psicológica cuidadosa, análise de dados, levam a um vasto reservatório de conclusões sabiamente úteis aos conselheiros e aos aconselhados. A quem quer que se disponha a ajudar as pessoas e se colocar à disposição das pessoas para um auxílio. É inegável que aqueles que querem pôr de lado o campo da psicologia, eles estão perdendo um ferramental extremamente útil e eficaz que, usado da maneira correta, tendo a Bíblia como a base do aconselhamento, traz, sim, uma ajuda, um crescimento, um enriquecimento no aconselhamento. E o interessante, o muito interessante, é que mesmo aqueles que são contra a psicologia, na hora de aconselhar, eles acabam usando termos e técnicas da psicologia que eles tanto desprezam. Talvez até de uma forma inconsciente, mas acabam usando. É inegável que o fato de que a psicologia pode e é de grande ajuda para o conselheiro cristão. Eu comecei essa disciplina citando uma série de livros, e são livros, com exceção aos escritos do Jay Adams, que é contra, que não vê a possibilidade da psicologia ajudar, mas os outros livros todos trabalham muito com técnicas, inclusive o próprio Jay Adams, em alguns momentos, ele lança a mão disso, de técnicas, de conclusões, de pesquisas, de recursos do campo psicológico. Então, mesmo que a pessoa seja contra, ela acaba usando de alguma forma, mesmo, repito, que seja inconsciente. Então, nós não podemos desprezar. Eu entendo que nós não podemos desprezar o pastor conselheiro ou conselheiro leigo. Ele não precisa ser um psicólogo, ele não precisa ser formado em psicologia, mas ele precisa conhecer o básico, tanto das técnicas quanto da personalidade do ser humano para ter eficácia, para ter eficiência no aconselhamento. E dentro nesse pântano imenso de técnicas, de teorias, de termos técnicos, nós precisamos descobrir pontos que sejam realmente úteis, que não sejam contrários ou alheios à palavra de Deus, e usá-los sempre, e usá-los com eficácia. Um ponto de crucial importância é que os líderes, os pastores, aceitem a inspiração e autoridade da Bíblia como padrão, contra o qual toda psicologia deve ser testada, deve ser examinada e deve ser acolhida ou rejeitada. A palavra escrita de Deus, ela é a nossa norma. Toda e qualquer técnica, toda e qualquer sugestão, toda e qualquer ferramenta que fira, que
agrida os princípios bíblicos, devem ser descartadas. Mas psicologia não é contrária à religião. A ciência, chamada psicologia, ela não é contrária à palavra de Deus. E um crente em Jesus Cristo, pastor ou não, pode sim usar a psicologia como auxílio no seu trabalho de aconselhamento cristão, tendo a Bíblia em primeiro lugar. A psicologia secular, a psicologia não cristã, se assim podemos dizer, os conselheiros não cristãos, sejam sejam psicólogos, sejam psicanalistas, sejam psiquiatras ou simplesmente conselheiros, eles não têm a Bíblia como base. Então, no seu trabalho, nas suas sugestões, nas suas ajudas, no seu direcionamento, ele fica estritamente, ou deveria ficar, no campo da psicologia. Como pastor, aconselhando alguém, eu preciso trazer a palavra de Deus e tratar essa relação de conselheiro aconselhado à luz da palavra de Deus. Um psicólogo não vai dizer que o seu problema é pecado. Como pastor, como conselheiro, eu preciso dizer que o seu problema é pecado. Entendeu a diferença? Consegue acompanhar esse raciocínio? Essa é a grande questão. Mas, fora isso, podemos sim trabalhar com técnicas, com termos, com análise de fatos enfim, com todo o ferramental que a psicologia e áreas afins nos fornecem. Nós vamos tentar agora reproduzir aqui uma sessão de aconselhamento no seu passo a passo, como um conselheiro deve se portar, como ele deve agir, quais são os passos, quais são as técnicas que ele usa dentro do aconselhamento pastoral. O aconselhamento é primariamente uma relação em que uma pessoa, o ajudador, busca assistir um outro ser humano nos problemas da vida. Ele tem que ajudar, ele está ali para ajudar, ele está ali para apoiar, para dar suporte, para acolher e para ajudar essa pessoa a vencer as suas crises. A ajuda pode ser um processo complicado, muitas vezes, e é impossível nós descrevermos em poucas palavras. Mas nós destacaremos aqui algumas técnicas básicas utilizadas numa situação de ajuda, de aconselhamento, numa sessão de aconselhamento. Então, a primeira coisa, primeira técnica, a primeira coisa que o conselheiro precisa é de atenção. O conselheiro deve tentar conceder, não apenas tentar, ele deve conceder atenção integral ao aconselhado. Você vai aconselhar alguém, primeira coisa, desligue o celular. Deixe o celular guardado numa gaveta, no bolso, em qualquer lugar, desligado para não ser interrompido. Se você usa o gabinete pastoral, avise as pessoas que estão na recepção, que poderiam encaminhar alguém, que você não estará disponível. Desligue o seu computador ou desligue-se da internet. Se você está usando o computador, o notebook, por causa das anotações que você fez nas sessões anteriores, não fique conectado. Use como ferramenta naquele momento. E essa atenção, ela se dá, em primeiro lugar, com o contato de olhos. Esse contato de olhos, ele tem que ser
constante. Mas ele não pode ser um contato de olhos agressivo. Não pode arregalar os olhos assustado com o que está ouvindo. É aquele contato quando você olha o aconselhado nos olhos e, além de mostrar o interesse, de mostrar a atenção que você está dedicando a ele, você também percebe reações, gestos, a linguagem corporal. A linguagem não verbal se torna perceptível quando você está olhando atentamente para a pessoa. Então, não fique olhando para baixo, olhando para as suas anotações, olhando para o lado, olhando para cima. Não, você vai olhar, você vai dedicar a sua atenção completa. Você vai estar presente, você vai estar ali. A pessoa percebe que você está ali e está disponível, atenta. É atenção total, contato de olhos, a postura. A postura é muito importante. Você não pode estar relaxado demais na sua postura, nem tenso demais. Jogar a cadeira lá atrás, cruzar as pernas, não é uma boa postura. Você precisa estar relaxado, mas aquela tensão, braço cruzado, mãos se movendo, não. Você vai estar relaxado, tranquilo, de vez em quando você vai se inclinar em direção à pessoa para mostrar que aquilo que ela está falando é extremamente importante para você naquele momento. Você se incline em direção a ela. De vez em quando você pode apoiar uma mão, o queixo na mão, dar uma olhada, ou continuar olhando e mostrando que você está concentrado na pessoa. Tá? Com amabilidade, com bondade, com toda a sua atenção. Você está ali presente. A primeira coisa é essa atenção presente. Você está presente. Você conversa com algumas pessoas que não estão presentes ou estão apenas de corpo presente. Parece aquele velório, aquela missa de corpo presente. Está ali, mas já não está mais. Tá? Então você tem que fazer o que? Você tem que estar presente. Dedicar toda a sua atenção. Segundo lugar, você vai ouvir a pessoa. Está intimamente, indissoluvelmente ligado com a atenção, é o ouvir. Tá? Eu gosto da expressão que ela surgiu com o coaching, e a expressão é escuta ativa. Você escuta não apenas com os ouvidos, mas você escuta com todo o seu corpo. Isto abrange muito mais que uma recepção passiva da mensagem. Eu sempre digo nos cursos de oratória, quando eu ministro esses cursos, e faço isso há mais de 20 anos, eu sempre digo que o maior problema das pessoas é que elas escutam para responder e não para compreender. Você, como conselheiro, você escuta para compreender. Você escuta para entender o problema, a pessoa, as motivações. O responder vem depois. Primeiro, você escuta para compreender. E o ouvir no contexto de aconselhamento, o ouvir de verdade, ele envolve muito mais do que escutar. Ele envolve a percepção suficiente dos conflitos existentes, envolve o discernimento das emoções que estão envolvidas naquela fala, naquele momento. Ele evita reagir para deixar o aconselhado se expressar livremente. A postura
e a forma que o conselheiro ouve não pode interferir na livre expressão de sentimentos e pensamentos do aconselhado. Se você está ouvindo e a sua reação ao que você ouve for negativa, provavelmente o aconselhado vai parar de falar. Vai travar, ele vai se sentir julgado, vai se sentir condenado, vai se sentir constrangido, a sua liberdade de se expressar vai ser interrompida pela sua postura ao ouvir. Evitar ao máximo expressões verbais e não verbais dissimuladas de desprezo, de julgamento em relação ao conteúdo da fala, da história, do problema do aconselhado. É aguardar pacientemente durante os períodos de silêncio ou de lágrimas. Quando a pessoa chora, tenha sempre uma caixinha de lenço descartável entregue para a pessoa, mas não fique interrompendo, não diga, não chore, não tente bloquear aquele momento de catarse emocional, de desabafo. Não, fique em silêncio. Não tenha pressa de falar, não tenha pressa de mostrar a sua sapiência, o seu conhecimento, as suas técnicas infalíveis de aconselhamento, não. Tenha paciência para escutar até o fim. Você pode incentivar a pessoa a falar. Quando ela faz uma pausa um pouquinho mais prolongada, então você pergunta: então, e daí? Continue. E o que mais? Como você se sentiu? A pessoa citou um outro fato ali. Você pode fazer aquela pergunta que eu falei na aula anterior, né? Que eu gosto de fazer. Você quer falar sobre isso? Você gostaria de falar sobre esse assunto também? Então você vai incentivando a pessoa. Preste atenção e ouça não apenas o que o aconselhado diz, mas aquilo que ele está tentando dizer ou deixar de dizer. Leia as entrelinhas. Leia, aprenda a entender a linguagem não verbal, as expressões corporais. Leia as entrelinhas. Entenda o que a pessoa não está dizendo, mas gostaria de dizer e precisa dizer. Use os 2 olhos e os 2 ouvidos para captar as mensagens transmitidas pelo tom de voz, pela postura, pelas pistas não verbais. Olhando atentamente, você vai analisar as reações do aconselhado, mas tem algo muito importante. Examine, analise e esteja consciente das suas próprias reações, quanto à pessoa, quanto ao problema, quanto ao que está sendo dito. Suspenda o julgamento. Ao ouvir, suspenda o julgamento. Aguarde o momento certo para emitir à luz da Bíblia, não a sua opinião, não é a sua opinião, não é o que você acha, não é a sua axiologia, mas emitir à luz da Bíblia o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus fala. Tá? Cuide, analise, esteja consciente das suas emoções, das suas reações, para não interferir no aconselhamento. Eu já falei isso numa das aulas anteriores. Uma das coisas que o coach nos ensina é isso, suspender o julgamento. Não é que você não vai emitir o conceito bíblico, você não vai dizer que o pecado é pecado, que o errado é o errado, você não vai dizer o que a Bíblia aprova ou deixa de aprovar, mas no momento certo. Então, suspenda o julgamento enquanto estiver ouvindo. Evite desviar o olhar enquanto a pessoa está falando.
Se você for fazer alguma anotação, faça rapidamente. Rapidamente. E eu prefiro anotar com caneta e depois passar para o computador do que ficar a pessoa falando e eu digitando aqui. Então, a minha preferência é por um papel, uma caneta e faça breves e rápidas anotações. Tá? Não fique escrevendo o tempo todo, olhando para o papel, consultando. Quando você for falar, você dá uma consultada rápida no que você anotou. Tem algum ponto que você não quis interromper, mas é importante você abordar. Anota ali rapidamente quando você for falar. Você vai vir ao ponto. Normalmente eu prefiro deixar a pessoa falar tudo o que ela deseja, tudo o que ela pretende, tudo o que ela tem para dizer ali, e depois eu vou anotando algumas coisas. E depois, quando chega a minha vez, aí eu vou intercalando a minha fala com a fala dela novamente, com a réplica dela. Eu pontuo algumas coisas, deixo ela falar um pouco mais, depois eu vou para o tópico seguinte que eu anotei, mas num primeiro momento eu não interrompo, eu deixo a pessoa falar e falar até esgotar o assunto naquele primeiro momento. Controle os seus sentimentos, as suas emoções. Aceitação, simpatia são essenciais para você ajudar alguém através do aconselhamento. Terceiro lugar, responder. O conselheiro deve ouvir bem para responder certo, para responder completamente. Orientar é uma habilidade mediante a qual o conselheiro prevê a direção dos pensamentos, das ações do aconselhado e depois ele direciona ou redireciona através da sua fala. Às vezes, o conselheiro precisa de maiores informações, então ele pode perguntar: você pode me dar mais detalhes sobre isso? Ou pode fazer a pergunta: o que você está querendo dizer com? Então, mas isso aqui não é para satisfazer a sua curiosidade. Isso aqui é para ajudar. Tem perguntas que o conselheiro poderá fazer que não vão somar absolutamente nada. E essas perguntas deverão ser evitadas. Por exemplo, num aconselhamento num caso de imoralidade sexual, seja a fornicação, a relação entre solteiros, ou o adultério, quando envolve um ou ambos casados. É um momento muito constrangedor para a pessoa que está do outro lado. E você não deve ficar pedindo detalhes para satisfazer a sua curiosidade. Pior ainda, há conselheiros que também enfrentam tentações e problemas nessa área, que não deveriam estar aconselhando, porque não venceram o pecado, não venceram a tentação, mas estão aconselhando. E aí, para satisfazer a sua curiosidade sexual, para ativar a sua libido, eles querem saber de detalhes. Nesses casos, os detalhes são irrelevantes. O que vale é o fato. Houve uma relação sexual ilícita, e isso, à luz da palavra, é pecado. Você não precisa saber onde, como, quanto durou, o que fez, que posição. Essas coisas não vão somar, não vão ajudar em absolutamente nada. Então, evite isso, ok? Esse responder, ele também é complexo, assim como ouvir. Ao responder, tanto o conselheiro como o aconselhado devem
usar a resposta como um momento de refletir o que está acontecendo, no que está acontecendo à luz da palavra. Permitir que o aconselhado saiba que estamos com ele, que compreendemos os seus sentimentos, o seu problema, o seu drama, os seus pensamentos, e que estamos preocupados e que estamos interessados em ajudá-lo a superar aquela situação. E você reflete os sentimentos, você espelha os sentimentos. Você pode usar algumas palavras assim que vão ajudar, como por exemplo, eu imagino como você, ou eu posso imaginar como você se sente. Eu consigo dimensionar o quanto isso foi difícil, foi triste, foi pesado, foi complicado para você. Você mostra que você entendeu, que você percebeu as emoções envolvidas dentro dessa situação. Aí, na hora de você responder, um breve resumo do que você ouviu, isso chama-se feedback, para mostrar que de fato você entendeu, ou para que a pessoa tenha a oportunidade, a possibilidade de corrigir alguma percepção equivocada sua. Então, você faz um breve resumo, ao começar a responder, você faz um breve resumo de tudo que você ouviu. E deixa a pessoa confirmar se você está correto ou se você está equivocado e corrigir aquele ou aqueles pontos que precisam ser corrigidos. Dentro do responder, entra a pergunta também. Com habilidade, o conselheiro poderá extrair muitas informações úteis adicionais. As melhores perguntas são aquelas que exigem uma frase como resposta, uma sentença como resposta, e não apenas sim ou não. Por exemplo, você poderia fazer a pergunta: seu casamento está bom? Está bem? A pessoa vai dizer sim. A melhor pergunta seria: me fale um pouco sobre o seu casamento. Percebeu? Você leva a pessoa a dar maiores informações. Seu casamento está indo bem? Sim, está. Acabou. Você não tem mais nada. Agora, quando você pede para ele falar sobre o seu casamento, você provoca uma resposta maior, mais abrangente. As perguntas devem ser feitas de tal maneira que o aconselhado não responda apenas com uma ou com poucas palavras. Ao responder, o conselheiro deve confrontar o aconselhado com o pecado existente na sua vida, com a inconsistência do seu comportamento, da incongruência com o cristianismo, se ele é uma pessoa cristã, se ela é uma pessoa cristã, que professa um comportamento pessimista, derrotista, deve ser confrontado, devendo ser encorajado a modificar o seu comportamento, a sua atitude. Essa confrontação, ela não existe na psicologia, na psicanálise. O colocar o dedo lá na ferida não faz parte das técnicas de um aconselhamento profissional não cristão. Mas o conselheiro cristão tem que fazer isso. É essa a sua função. É esse o seu papel. A confrontação à luz da palavra. Isso é extremamente importante. O aconselhado deve ser confrontado com o erro e encorajado a mudar a sua atitude e adequá-la aos padrões da palavra de Deus. Não é a sua opinião pessoal, é o que a Bíblia diz.
Muitas vezes, o que o aconselhado precisa é de uma informação maior, mais abrangente, que lhe dê maiores perspectivas, que amplie os seus horizontes, que lhe leve a ver coisas que ele não havia percebido. E não adianta você usar aquela técnica do coaching que diz o seguinte: muito bem, quais opções você tem? Aí a pessoa pensa, analisa, eu tenho essa opção, eu tenho aquela opção. Tá, e tem mais alguma? Não existe outra opção. Qual é a outra opção? E aí o coach, o profissional do coaching, o coach, ele vai induzindo a pessoa a descobrir na sua mente, no seu íntimo, mais opções, mais alternativas. E aí ele sempre faz, e o que mais? E o que mais? Aí, quando esgota totalmente as possibilidades, ele vai fazer mais uma pergunta. E qual dessas opções é a melhor? O que você acha? Sim. E por que essa opção é a melhor? E qual seria a segunda melhor opção, se isso não funcionar? E aí ele vai fazendo perguntas. Dizem que o coaching é a arte de fazer perguntas. Mas o conselheiro cristão não faz apenas perguntas, ele também responde. E às vezes a pessoa não percebeu as opções, as alternativas. O seu horizonte continua muito fechado, muito estreito. E aí o conselheiro precisa ajudar a pessoa a ampliar, e às vezes ele vai dar a orientação, a sugestão, entendendo que essa sugestão não é apenas a sua opinião. Na minha opinião, a sua opinião, meu amigo, desculpa, não está em jogo, não está em questão. É o que a Bíblia diz. Você é um pastor, você é um conselheiro cristão. O que está em questão é o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz sobre aquela situação. Eu acho, você não acha. A Bíblia diz, ponto final. Aqui nós temos que ter algo bem estabelecido e muito criterioso. Eu acho, a minha experiência me diz. Não é por aí, não. É o que a palavra de Deus diz. Você está aconselhando pessoas usando a palavra de Deus como ferramenta principal. Então, não é o que você pensa, o que você acha, o que você imagina, é o que a palavra de Deus diz. Dentro da resposta, existe o interpretar, a interpretação. Envolve a ideia de explicar ao aconselhado o que o seu comportamento ou de outras pessoas significam realmente. Essa habilidade altamente técnica, com grande potencial de qualificar, de capacitar o aconselhado a ver a si mesmo e as suas circunstâncias mais claramente. Por exemplo, a pessoa falou de alguns problemas de relacionamento. E nesses problemas ela se sentiu preterida, ela se sentiu desprezada, ela foi ignorada e ela está se sentindo vítima. Mas muitas vezes o problema central dessa pessoa é o egoísmo, é o querer ter a primazia em tudo, é o querer aparecer, estar em evidência. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isso é egoísmo. E egoísmo é pecado. Ser egoísta é estar em pecado. Desenvolver atitudes egoísticas é pecado.
Mas a pessoa não entendeu isso, não interpretou dessa maneira. E o conselheiro vai conduzir a conversa de tal forma que isso se torne claro para o aconselhado. Seu problema básico é o egoísmo. E egoísmo é pecado. Isso é interpretar. E, logicamente, ao responder, existe o apoiar, o encorajar, a exortação no contexto bíblico, etimologicamente, exortação é encorajamento, não é puxão de orelha, não é repreensão, não é xingamento, exortação é encorajamento, é importante em qualquer situação. Quando as pessoas estão sobrecarregadas por necessidades, por conflitos, por dores, por problemas, elas podem e devem ser encorajadas a mudar, a buscarem um patamar mais elevado, a saírem daquela situação, e elas precisam ser encorajadas. Você vai conseguir, com a ajuda de Deus, com a obra do Espírito Santo, com o apoio que você está recebendo, você vai conseguir, você vai sair dessa, você vai mudar. Elas precisam ser encorajadas. Apoio inclui a orientação, inclui algumas tarefas de casa que ela vai fazer no sentido de progredir, de se desenvolver, de romper com aquela situação, com aquele círculo vicioso, muitas vezes. Então, isso é importante. Dar suporte para a pessoa, suporte espiritual e psicológico, emocional. E depois vem o ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a agir de forma diferente, a sentir de forma diferente, a pensar de forma diferente, a falar de forma diferente. O conselheiro é um educador, ensinando através da instrução, orientando o aconselhado à medida que ele aprende a enfrentar os problemas da vida. Um dos instrumentos de aprendizagem mais poderosos é o que os psicólogos chamam de respostas imediatas. Isso envolve a capacidade do conselheiro e aconselhado discutirem de forma direta e abertamente o que está acontecendo aqui e agora, o que está havendo de fato, e ensinar à luz da palavra de Deus o caminho, traçar o mapa no qual o aconselhado vai seguir, através do qual o aconselhado vai se guiar, mostrar o caminho que ele deve seguir, que ele deve trilhar à luz da palavra de Deus. E isso é coisa que a psicologia, que a psicanálise não ensina. Isso não faz parte do conselho da psicologia, do contexto da psicologia. Mas nós estamos falando de conselheiro cristão. E o conselheiro cristão, ele ensina assim. Ele reformula ideias, conceitos à luz da palavra de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o que o conselheiro faz durante a sessão? Atenção, ouvir, lembram da escuta ativa, estar presente, escuta ativa, responder e ensinar. É isso que você faz como conselheiro, é isso que você faz como aquela pessoa que se dispõe a ajudar alguém através da palavra de Deus, através da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja e o aconselhamento. Das três instituições criadas por Deus, família, governo civil e igreja,
as 3 instituições instituídas por Deus. Somente a igreja é fator de sustentação da família. Só a igreja. A participação ativa dos membros de uma família na igreja realmente bíblica fornece-lhes salvaguardas contra a erosão da instituição família. A igreja bíblica, estou falando de igreja bíblica. Tem algumas igrejas que perderam completamente o referencial da palavra. Igrejas inclusivas. O que você quer dizer com igreja inclusiva? No contexto que nós vivemos, são igrejas que aceitam na sua membresia homossexuais de ambos os sexos, homossexuais e lésbicas, portanto, ativos na sua membresia. Igreja inclusiva é igreja antibíblica. Igreja inclusiva é igreja do pecado, da libertinagem, da promiscuidade. E eu chego ao ponto máximo do que eu posso dizer. São igrejas que afrontam a Deus e a sua santidade. O governo, hoje, com as suas leis, ele protege o pecado e o erro. A igreja bíblica é a única instituição que tenta salvaguardar a família da erosão, da destruição, da desintegração. A igreja é a melhor escola para instruir as pessoas quanto a um bom relacionamento familiar. Eu entendo que toda igreja deveria ter obrigatoriamente curso de noivos. Vai casar, é membro da igreja, vai passar por um curso de noivos. O pastor, algum líder maduro, experimentado, bem casado, qualificado, vai fazer um curso de noivos com os candidatos ao casamento, com os noivos. É o primeiro passo. Vai falar de tudo que é relacionado ao casamento, vai orientar, vai ensinar o jovem casal a viver a vida de casado, à luz da palavra de Deus, com harmonia, com paz, com felicidade. Os pais, ou melhor, o casal, quando chega à gravidez, eles deveriam passar por um curso de paternidade, de maternidade dentro da igreja, ministrado pela igreja, oferecido pela igreja. Eu não estou falando de comércio, eu não estou falando de vender curso. Eu estou falando de ministrar aos membros da igreja um curso de paternidade, de maternidade, mostrar para o casal o que vai de fato acontecer. Ele sabe. Só depois que você é pai, que você é mãe, que você descobre algumas coisas que nunca te contaram, que você nunca imaginou, que o pastor nunca abordou no púlpito. Então você precisa, até o ciúminho do marido, que tem que dividir a atenção que era só dele, com um pirralho, muitas vezes mal cheiroso e gritão. Então essas coisas todas precisam ser ensinadas. Quando os filhos estão chegando na adolescência, a igreja deveria oferecer um curso para pais de adolescentes, de jovens. Tudo isso é importante. E isso faz parte do aconselhamento. Durante esses 20 séculos de igreja, da igreja do Senhor, vários grupos de crentes se uniram em comunhão.
Essas assembleias ou comunidades locais têm sido instrumentos pelos quais Deus tem mantido viva a sua mensagem e a tem apresentado ao mundo. A igreja é importante, a igreja é insubstituível. Essa geração de desigrejados, na verdade, é uma geração frustrada com seus próprios problemas, com a sua própria inabilidade de viver em comunhão, de viver em comunidade. Em última instância, pessoas que estão se rebelando contra a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que instituiu a igreja. Cristo, através da sua palavra, instituiu a igreja. Satanás tem tentado destruir a igreja, tem atacado a igreja. Perseguições, heresias, apostasias, divisões, conflitos, inúmeras formas de ataques, dos mais sutis aos mais diretos. E a igreja precisa estar aparelhada pelos seus pastores e pelo Espírito Santo para fazer frente a esses desafios. No decorrer dos séculos, Deus tem levantado certos grupos e organizações que foram poderosamente usados por Ele em trabalhos especializados, em missões. Poderia citar aqui Jocum, Navegadores, Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, Associação Cristã de Moços, lá na sua origem, depois perdeu completamente a sua função original, a sua missão, tornou-se meramente um clube. Na educação, na assistência médico-hospitalar, enfim, nós temos uma infinidade de instituições fora a igreja, mas ligadas à igreja. E com certeza a igreja continua sendo a principal agência do reino de Deus aqui na terra. Não ache, não pense, não diga que a igreja é o reino de Deus, mas a igreja é a principal agência do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é muito mais amplo, muito mais abrangente, mas a igreja, ela é a principal agência do reino de Deus aqui na terra. A igreja é o meio através do qual as pessoas conhecem a Jesus Cristo e são conectadas com o seu corpo, passando a ter uma nova experiência, uma nova vida. No entanto, é importante salientar, enfatizar que existem grupos heréticos que se levantam trazendo discórdia, trazendo traumas, prejudicando pessoas. Todo cuidado é pouco, todo extremo e todo desequilíbrio deve ser tratado com cuidado. Mas a igreja bíblica, ela também é responsável pelo aconselhamento através dos seus líderes e através de membros leigos, maduros, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. A igreja é a principal agência de aconselhamento, de orientação, de exortação, de instrução, de correção dos seus membros. E isso se dá tanto do púlpito quanto através do aconselhamento. Nenhuma igreja pode ser considerada igreja verdadeira se ela não cuidar dos seus membros, e esse cuidado envolve o aconselhamento. Nenhum pastor poderá dizer que cumpre a sua função pastoral se ele não aconselhar pessoas. Eu disse bem no início, na primeira aula, aconselhar ou não, não é uma opção, você precisa aconselhar. A questão é se você será um bom conselheiro ou não. E um bom pastor, ele é necessariamente um bom conselheiro. Ele sabe orientar, ele sabe direcionar, instruir, confortar, dar suporte, acolher as pessoas através do aconselhamento.
Que você faça isso. Que você consiga ser um bom conselheiro para a glória de Deus.